Fala, meu povo! E aí, como é que estão as coisas com vocês? Tudo tranquilo? Veja só, vamos dar início hoje ao assunto cinemática vetorial. Tá certo? É imprescindível que você tenha, pelo menos nesse momento agora, um conhecimento bem legal sobre os vetores, que foi a aula anterior a essa, tranquilo? A gente falou sobre vetores, que era uma ferramenta que seria utilizada mais para frente, e agora vamos começar a fazer essa utilização. Beleza? Então fica ligado aí, fique esperto, você sabe que camarão que cochila, a onda leva. E vamos dar início aqui a todo esse processo. Bom, vamos lembrar que a gente começou, lá no iniciozinho da física, falando de cinemática, mas era chamada cinemática escalar. O tempo todo aparecia para você aquela palavrinha, velocidade escalar média, posição escalar, tá? Aquela situação em que se falava de uma grandeza escalar, eu não precisava ficar associando direção e sentido, que é o que nós vamos começar a fazer agora, utilizando os vetores. Bom, então como é que é o nome do assunto que eu vou falar agora? Cinemática vetorial, tá? Vou dar uma dica para vocês aqui agora. Vocês que gostam de copiar, fazer um apontamento no caderno, quando eu acabar de preencher o quadro, você pega, dá um pause no vídeo aí, preenche tudo no seu caderno bonitinho, que você vai estar ganhando todo esse nosso tempo, tá certo? Vamos em frente. Bom, qual foi a primeira grandeza lá que nós falamos quando vimos lá a chamada cinemática escalar? A gente falou sobre posição escalar. Posição ou espaço escalar, melhor dizendo. Eu vou continuar falando sobre isso, também posição. Mas agora eu vou associar um vetor, e portanto eu vou chamar de posição vetorial ou vetor posição, e vou representar pela letra P. Para ilustrar isso aqui, eu coloquei uma trajetória qualquer, tá? E coloquei aqui a origem, naturalmente vocês já conhecem, um móvel passando pela posição inicial que eu chamei de SO, ou S0, e chegando na posição final S. Tranquilo? Se eu disser para você que esse S0 aqui mede 10 metros, esse 10 metros será medido em cima da linha, em cima da trajetória, que é o que nós chamamos de posição escalar inicial, ou espaço escalar inicial. Mas e se eu quiser associar um vetor a isso? Bom, vamos lembrar, um vetor é uma seta. Então, eu vou fazer o seguinte, do mesmo jeito que eu medi a minha posição escalar em relação à origem, eu vou fazer exatamente isso para o vetor posição. Então, eu vou pegar aqui e vou, partindo da origem, traçar um vetor até a posição que o móvel se encontra. Isso aqui eu vou chamar de vetor P0. Poderia ser P1 também, não tem problema. Bom, vendo isso aí, perceba que cada posição que o corpo ocupar na trajetória, ele vai ter uma outra posição escalar e vai ter uma outra posição vetorial também. Então, quando ele estiver lá na frente, olha só, a outra posição dele vai ser essa daqui. Tranquilo? Então, o que esse vetor posição faz para a gente? Na verdade, ele localiza o móvel na trajetória, tá certo? A partir de uma perspectiva vetorial. Quem faz muito isso aí no nosso cotidiano que vocês conhecem são os satélites, quando colocam a gente quando a gente navega, através de um GPS, utilizando aí os aplicativos de GPS, tipo o Waze, tipo o Maps e companhia. Tá? O satélite localiza você na Terra através de um vetor. Tá? Isso aqui é apenas para ilustrar. Mas aí veja só, se eu saio, naquele exemplo que eu dei inicialmente, se eu disse para você que essa posição inicial era 10 metros e o móvel chegou numa posição escalar final de 40 metros, esse 10 metros e esses 40 metros são medidos em cima da trajetória, tá certo? Que é uma linha ali como se ele tivesse percorrido, se ele tivesse saído do zero. Mas vem cá, poderia ou não poderíamos calcular um ΔS? Sim, e o ΔS seria a posição final menos posição inicial. Isso aqui é um deslocamento chamado deslocamento escalar, que naquela continha dali ficaria 40 subtraído de 10, o que daria quantos metros? 30 metros. De forma análoga a isso, eu vou fazer o chamado deslocamento vetorial ou vetor deslocamento, que não é nada mais nada menos que um Dzinho, e que vai usar a mesma teoria dali. D vai ser o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Ok? É assim que a gente vai calcular o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. Agora, isso aí é feito como, baense? Bom, aí vamos voltar lá para os vetores e perceber. A figura que eu desenhei aqui embaixo foi na tentativa de fazer igual a de cima para facilitar a nossa vida. Não ficou muito bom não, mas vamos lá, P final menos P inicial. Vamos lembrar?
Quando aparece um sinal de menos à frente do vetor, a gente inverte ele, correto? O vetor final continua do mesmo jeito, olha ele aqui. Esse é o vetor final, tá ele aqui, acompanhe, tá? E agora eu vou posicionar o vetor menos P0. Observe então, o P0 ou PO, ele é aqui subindo, né? O menos ele vai ser para onde? Vou colocar no sentido oposto. Olha ele aqui. Esse é o menos P0. Bom, quando eu fiz isso, perceba que os dois vetores ficaram origem com extremidade, um atrás do outro. Para quem está ligado em vetores, isso aí é a regra do polígono. E aí, o vetor resultante será aquele que vai sair da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. O primeiro vetor é o menos P0 e o último é o vetor P, portanto vai ser esse aqui, ó. Esse vetor vermelho que eu coloquei é que é o vetor deslocamento. Rapaz, aí o cara que está ali mais ligado está percebendo um detalhezinho importante. Mas no final das contas, o que eu fiz, ou melhor, o que você fez, foi ligar a posição inicial com a posição final através de um vetor, não é isso? É só isso. Eu estou fazendo a representação física para vocês, ou melhor, matemática, porque vetor é matemática, mas na prática, o vetor de deslocamento não é nada mais nada menos do que um vetor que vai da posição inicial até a posição final do movimento que você está estudando. Ainda tem um detalhe, está vendo essa linha preta que está aqui? Essa linha preta é o que nós chamamos de distância percorrida e que a gente vai chamar de deslocamento escalar, o ΔS. Observe quem é maior, o ΔS ou D. Naturalmente a linha curva, né, ela é maior do que a linha reta. Então a gente vai ter que ΔS, que é a distância percorrida. A partir de agora eu vou me referir a ΔS como distância percorrida, tá certo? O ΔS vai ser maior do que o valor de D. Né? Repare que eu não botei a setinha em cima. Mas poderia ou não poderia ser igual? Sim. Em que situação eles seriam iguais? Se a trajetória fosse uma linha o quê? Reta. Se a trajetória fosse uma linha reta, né? Sem ter inversão de sentido, nada mais, quando o móvel saísse de um lugar e chegasse no outro, uma trajetória retilínea, o valor de D e o valor de ΔS seriam exatamente os mesmos. Portanto, a distância percorrida ela é maior ou pode ser igual ao vetor de deslocamento. Show de bola? Viu como física tranquilo? Melhor que mitocôndrias, né? Agora se liga aqui numa coisa. Na sequência de falar lá atrás, nas grandezas escalares, eu falei de velocidade escalar média. Pô, velho, se eu acabei de definir uma distância nova, vamos falar de uma nossa nova velocidade. Se isso tudo foi feito num determinado intervalo de tempo, lembra aí comigo. Bom, fazendo analogia, vamos lembrar, né? Como é que se calculava a velocidade escalar média? ΔS sobre o quê? ΔT. Só que agora eu não estou mais com velocidade escalar média, eu estou com velocidade vetorial média. Então, olha para cá, eu vou botar a velocidade vetorial média, vai ser a distância vetorial, que no caso é o deslocamento vetorial, dividido por quem? Pelo tempo. É assim que você vai fazer para calcular essa velocidade vetorial média. Beleza? Ou seja, para calcular a velocidade vetorial média, precisamos primeiro saber calcular quem? D. Bom, mas aí, na moral, isso aí tá meio assim, né? Aquela teoria, eu preciso ver esse negócio aí na prática. Como é que eu vou fazer isso aí? Rapaz, a notícia que eu tenho para lhe dizer é a seguinte. Esse D que está aqui, né, que a gente vai ter que calcular em qualquer situação, ele não é nada mais nada menos que a menor distância do ponto de partida ao ponto de chegada. E cada questão vai ter uma maneira de resolver, de descobrir o valor de D. Tá? D vai ter hora que você vai fazer Pitágoras, vai ter hora que você vai simplesmente fazer uma soma, vai ter hora que você vai pensar no diâmetro de uma circunferência, e por aí vai. Né? Chama atenção ainda que essa observação que valeu para ΔSD também vale para a velocidade escalar média. Aqui é a velocidade escalar o quê? Média, tá certo? Isso também vale para essa situação, porque se ΔS é maior ou igual a ΔD, a velocidade escalar média também vai ser, nesse caso, em qualquer caso, né? Maior ou igual à velocidade vetorial o quê? Média, tá certo? Vamos ver como é que fica isso aí na prática, fazer um pequeno exemplo antes de dar sequência no nosso conteúdo, valeu? Segura. Física é bala. Meu povo, vamos lá, até o Lucas já sabe que física é bala. Fazer um exemplo aqui daquela questão, daquela situação inicial que eu mostrei a vocês, tá? É uma questãozinha
Um móvel percorre uma trajetória circular de raio de 10 metros. E eu quero que determine o módulo da velocidade vetorial média e também da escala média em um percurso de 1/4 de volta, que foi realizado em 2 segundos. Bom, antes de começar a fazer a questão, ou melhor, já começando, né? Vamos lá fazer a circunferência. Preste atenção na mágica. Não sei se eu já disse a vocês, mas além de professor, eu sou o mestre dos magos. Observe. Vou fazer aqui a trajetória circular. Tranquilo? Aí, bonitinha, gostou? E vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de conta, né? Vou botar aqui o eixozinho, mais ou menos, aqui, colocar do lado de cá também. E vamos exemplificar isso aqui, tá? 1/4 de volta. Vou fazer de conta que esse móvel vai sair aqui de cima, dessa posição, né? E quando ele for andando, 1/4 de volta depois, ele vai estar onde? Exatamente aqui. A primeira resolução que eu vou fazer é a velocidade vetorial média, né? Como é que é a velocidade vetorial média? É d dividido por ΔT, tá? Não vou botar setinha aqui em cima não para poder falar do valor. Eu vou colocar o módulo de d sobre ΔT. Tá, tudo bem, vamos lá. Vou colocar aqui a barrinha também para ficar mais claro. Tá? Bom, então, o primeiro passo aqui é calcular d, né? Onde é que está d? Aí você vai lembrar que nesse instante eu falei para vocês o seguinte: d é o vetor de deslocamento, que não é nada mais nada menos que a menor distância do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, para a gente ali, o que foi que eu estabeleci ali? O que eu estabeleci com vocês foi que ele ia sair lá de cima e ia percorrer até lá embaixo, né? Lembrando que aqui é um ângulo de 90 graus. Portanto, na minha figura, olha só, esse vetor preto que eu acabei de colocar é que é o vetor deslocamento. Mas e aí? Como é que eu faço para poder calcular esse vetor de deslocamento? Bom, lá na aula de vetores lá atrás, eu disse a vocês assim, ó, todo vetor inclinado, ele é hipotenusa de um triângulo retângulo. Ó, veja aí, será que não dá para ver a hipotenusa ali não? Claro que sim. Essa medida aqui é o raio, que ele falou que vale 10 na questão, 10 metros. Aqui também vale 10. Portanto, para achar o valor de d, antes disso, para poder substituir no meu cálculo que eu quero, eu vou fazer d ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que d ao quadrado igual 2 que multiplica 10 ao quadrado. Tirando a raiz, 10 raiz de 2 metros. Portanto, esse é o vetor de deslocamento. Acabou a questão? Não. Eu vou pegar isso aqui agora e vou substituir aqui em cima. Então, como é que vai ficar? Vou tirar a setinha de todo mundo ali, tá certo? Vou falar dos valores. D sobre ΔT. Conclusão. D foi 10 raiz de 2. E ele tinha dito que o tempo foi em 2 segundos. Então, dividindo aqui, eu fico com 5 raiz de 2 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade vetorial média durante nesse intervalo de tempo de 2 segundos. Beleza? Mas há outra pergunta na questão, né? Então dá uma olhada aí, dá um pause para você acompanhar com calma e vamos fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é a velocidade escalar média. Bom, a fórmula a gente sabe que é basicamente a mesma, só que agora é ΔS. Não se esqueça que agora o ΔS é a distância que esse cara percorreu. E aí, onde é que está isso na figura? Bom, a distância que ele percorreu, ele vai sair daqui, né, ó. Isso aqui é que vai ser o ΔS. Então nós vamos ter que encontrar aí agora uma maneira, né, geométrica para calcular o valor desse ΔS. Né? E assim como eu falei para vocês lá atrás em vetores, né, repare D foi calculado com Pitágoras. Né? Poderia até não ter precisado de Pitágoras. ΔS eu precisaria de geometria para isso. Repare, isso aqui é uma parte da circunferência, é 1/4 da circunferência. Quanto é a circunferência inteira? A circunferência inteira, a gente chama ela de C. Eu vou dividir ela por 4. E quanto mede o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, dividido por 4. Então eu vou ter aqui 2π, o raio vale 10, dividido por 4. Isso aqui vai ficar com 20 dividido por 4, que dá 5.
5π metros. Esse é o valor da distância que ele percorreu. 5π metros, beleza. E agora eu faço o que com isso? Eu jogo na fórmula, olha que beleza. Como diz o outro, substitui. Ó, 5π dividido pelo tempo, que foi de quanto? 2 segundos. Conclusão final, a resposta vai dar 2,5 π metros por segundo. Beleza? Bom, havia alguma possibilidade da velocidade escalar média dar igual à velocidade vetorial média? Sim. Só em que possibilidade? Se a trajetória fosse retilínea, sem inversão de sentido, tá? Durante o movimento. Tranquilo? Bom, mas na moral, me ajude aí. Eu vou fazer sempre Pitágoras, né? Não, turma. Depende da situação. Cada situação é um caso. E a gente vai ver isso depois das questões. Beleza? Vamos lá dar sequência ao nosso conteúdo. Dando sequência aqui à nossa cinemática vetorial, vamos definir mais duas grandezas aqui. São velocidade vetorial instantânea e aceleração vetorial média. O que seria exatamente essa velocidade vetorial instantânea? O nome está dizendo, vai ser um vetor que vai representar a velocidade em um determinado instante. Eu poderia representar isso por uma trajetória retilínea, mas vou colocar uma trajetória circular que fica mais simples. Observe. Pense aqui um corpo realizando essa trajetória circular, andando naquele movimento circular aqui representado. Tá? Como é que eu vou fazer para representar um vetor que mostre a velocidade desse corpo? Tá? Acompanhe comigo. Ele está andando aqui no sentido horário. Eu te pergunto o seguinte, se esse corpo parasse de fazer a curva, mas continuasse em movimento, naturalmente seria uma trajetória retilínea. E qual seria o percurso que ele ia fazer? Qual seria o seu desenho de trajetória? Seria uma linha reta que estaria nessa direção, concorda? Então, se eu quero representar a velocidade vetorial nesse instante, eu vou colocar um vetor bem aqui. Vou chamar esse vetor de vetor V1. Tá? Ele forma, repare, com essa linha tracejada, um ângulo de 90 graus. Mas ele continua fazendo a curva. Se ele continua fazendo a curva, o vetor vai virando. E aí, em cada posição que ele chegar, acompanhe, eu vou ter aqui esse vetor, vou chamar aqui esse vetor de V2. Chegou lá embaixo, olha só como é que vai ser o vetor. Esse é o vetor V3. Beleza? Então, esse vetor representa a velocidade do móvel em um determinado instante, em cada instante da trajetória. Situação aí semelhante, vamos no nosso cotidiano, se um automóvel vier, né, em uma linha reta e entrar para fazer uma curva, mas ele derrapar e não conseguir fazer a curva, a gente costuma dizer que ele está em linha reta, tá? Que é o sentido, né, e a direção do movimento que ele tinha naquele instante. Então, como é um vetor, temos que dizer as três características. O módulo da velocidade vai ser o mesmo da velocidade escalar naquele momento. A velocidade dele escalar vale 10 km por hora. Então, a velocidade vetorial também vai valer 10. Beleza? Direção. Como é que eu generalizo essas direções aqui? Repare que aqui cada um tem uma direção diferente. Mas todas têm em comum o fato de serem tangente à trajetória. Observe a trajetória que é essa linha preta. O vetor vermelho que está aqui, já peço desculpas pelo vermelho e preto porque não combina, né? Vamos deixar claro. Mas esse vetor vermelho, ele é tangente a essa linha curva que está aqui embaixo. Tangente significa dizer que só toca em um ponto, não é isso? Quando eu chego aqui na frente, repare que ele continua tangente. Aqui também ele continua tangente. De maneira que eu vou generalizar, dizendo que a direção do vetor, velocidade vetorial, é tangente à trajetória. E o sentido? Joe, para cá. O movimento nesse sentido aqui, horário, o movimento vai ser, o sentido dele vai ser sempre o mesmo do movimento que ele estiver realizando naquele instante. Aí você pergunta, tá, mas beleza, mas e aí? Eu até penso em velocidade escalar, mas e velocidade vetorial vai servir por aqui? Bom, aí agora observe o seguinte, repare que além, né, de ser possível o valor, ou seja, o escalar mudar de valor, né, a velocidade escalar, percebemos aqui que o vetor também muda, ou seja, muda além do valor, a direção e também o sentido. Então isso aí nos permite associar uma aceleração vetorial média. Ah, Barinice, quer dizer que quando a gente falou de aceleração escalar média lá atrás, será que tem uma coisa a ver? Tem. Na verdade, a aceleração escalar média, que é ΔV sobre ΔT, né? Isso aqui eu estou me referindo à aceleração escalar média, né? Essa aceleração escalar média é a variação do escalar. Eu vou pensar apenas no valor da velocidade.
E aí eu não quero saber de trajetória. Eu vou simplesmente fazer a velocidade final menos a inicial, os números, e dividir pelo tempo. Mas a definição de aceleração vetorial média vai ser muitíssimo parecida. De forma análoga, eu vou colocar aqui AM, né, o vetor, vai ser ΔV, que é a variação de velocidade, num determinado intervalo de tempo. Qual é a diferença do que está em vermelho para o que está em azul? A diferença é que esse ΔV que apareceu ali, que vai ser também como era antes, V menos V0, né? Só que aqui, ao contrário da escala média, é uma subtração vetorial. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, preste bem atenção, subtração vetorial, que a gente vai ter que fazer aí entre dois pontos, um determinado intervalo de tempo. Ok? Bom, vamos fazer uma questão para poder ilustrar isso também e ficar mais claro para vocês. Beleza? Física é bala. Vamos, galera, fazer agora uma questão falando sobre aceleração vetorial média. Ok? Dá uma lida na questão. Como vocês viram, essa questão fala de um corpo, né, uma partícula que realiza um movimento circular e uniforme com velocidade constante escalar, né, de 10 metros por segundo e completa uma volta a cada 8 segundos. Tá? A pergunta é, qual é a aceleração vetorial média para o intervalo de tempo de 2 segundos? Se ela vai fazer uma volta a cada 8 segundos, 2 segundos, caso ela parta aqui de cima, 2 segundos depois ela terá percorrido 1/4 da circunferência. Tá? Afinal de contas, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, como é que eu faço para calcular essa aceleração vetorial média? A expressão é, a aceleração vetorial média, ela é ΔV dividido por ΔT. Vamos nos lembrar que esse ΔV que aparece ali, ó, eu tinha dito a vocês lá atrás, é uma subtração vetorial. E assim, para fazer a subtração vetorial, a gente precisa saber como é que estão os vetores no início e no final do nosso trajeto. Como ele começou lá de cima, eu vou colocar ele aqui, desse jeito, sentido horário, tranquilo? Esse aqui é o V0. Depois de 1/4, ele está aqui. E eu coloco para baixo o vetor V que está aqui. Observe que o ângulo entre as duas posições é de 90 graus. Não ficou muito bonito não, azul, esse negócio aí, vermelho e preto, né? Não combina muito não, mas vamos deixar quietinho. E aí, agora eu lhe pergunto, como é que eu subtraio dois vetores que formam 90 graus? Bom, eu vou pegar, o vetor final é esse daqui, vou fazer pela regra do polígono, e vou pegar o vetor menos V0 e vou colocar invertido, né? O vetor V0 é para a direita, o vetor menos V0 é para a esquerda. Repito, esse menos é só para poder posicionar. Agora vamos encontrar o vetor resultante, que é esse aqui de cima. Essa hipotenusa desse triângulo. A rigor, eu nem precisava ter feito essa operação desenhada aqui, porque eu já tenho batido bastante com vocês. Quando o vetor forma 90 graus um com o outro, né, os dois vetores formam 90 graus, a resultante é Pitágoras, seja na soma, seja na subtração. Você tem que fazer através de Pitágoras mesmo. Mas aí é bom que você observe como é que fica. Ou seja, isso que está aqui vai virar assim, ó, ΔV ao quadrado, né, vai ser, as velocidades valem, que ele falou na questão 10, então é 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, já que o valor dela, eu esqueci de colocar, vou colocar aqui, ó, tanto VO quanto V valem 10, porque isso aqui é um movimento uniforme, tá? Fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar que ΔV ao quadrado vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, tirando a raiz, isso fica 10 raiz de 2 metros por segundo. Acabou a questão? Não. Eu vou pegar agora e vou substituir aonde? Lá em cima. Jogando lá em cima, no lugar de ΔV vai aparecer 10 raiz de 2 e o tempo são 2 segundos. Conclusão final, essa aceleração vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração vetorial média que esse móvel vai ter. Tranquilo? Então é assim que a coisa funciona, né? Vamos seguir em frente. Física é bala. Valeu!